O primeiro capítulo, nós estamos lendo Salmos, então, né? O primeiro capítulo, capítulo 3, o título dele é Confiança em Deus na Adversidade. Por quê? Aqui, gente, está falando de Davi em qual contexto? No contexto de estar fugindo do próprio filho. Ele está fugindo de Absalão, seu filho. Às vezes a gente pega e pensa assim, nossa, mas a minha família é tão complicada. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Nesse caso aqui, Davi está fugindo do próprio filho, que talvez vocês não saibam o contexto histórico, mas é o quê? Se você tiver curiosidade, você pega o livro de 2 Samuel, ali, capítulo 14, 15, vai estar explicando toda essa trajetória de Davi passando por essa dificuldade com o seu filho Absalão. Absalão, ele matou o seu irmão, inicialmente, lá em Reis tem a explicação, ou em Samuel, e agora ele se revoltou contra o próprio pai, ele criou uma rebelião porque ele queria tirar o pai do trono. Então, assim, para você sentir a pegada aqui, o que Davi estava passando. Então, Davi, nesse momento, ele faz uma oração para Deus. Confiança, porque ele tem confiança em Deus frente à adversidade que ele estava travando aqui no momento, que é justamente o seu próprio filho travando uma rebelião contra ele. Tá, aí o que vem falando aqui? As principais coisas que eu risquei. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Por quê? Gente, Davi, ele foi perseguido desde sempre. Quando ele era pastorzinho de ovelhas, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. Aí depois ele enfrentou o gigante, o Golias, que não foi um, foram três gigantes, salvo engano, ou 5, não sei. Porque fala que ele separou uma quantidade maior de pedras porque ele iria enfrentar mais gigantes. Ele travou várias batalhas. Quando ele travou várias batalhas e teve lá seu nome reconhecido, o próprio Saul, que era o rei na época, que não teve a coragem que ele tinha, começou a perseguir Davi. E Davi foi muito perseguido, muito perseguido. Saul era todo dissimulado e ficou correndo atrás de Davi, porque queria matar Davi, porque Davi estava tirando dele o centro das atenções, né? Porque ele era o rei, e era um rei covarde. E Davi, então, ele teve em toda a sua trajetória muitos inimigos. Como se não bastasse, dentro da sua própria casa agora se levanta um inimigo, que é o seu próprio filho Absalão. Então ele pega e vira para Deus e fala: Senhor, como tem crescido o número de meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Senhor, mas tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória. Com a minha voz eu clamo a ti, e ele, do seu santo monte, me responde. Ainda assim, com toda essa adversidade. E detalhe, Davi, antes de ser ungido e escolhido por Deus, o que aconteceu? Ele era o filho bastardo. Ele tinha vários irmãos, esses irmãos eram dignos de sentar na mesa com o pai, e ele não era digno. Ele era aquele filho que, por não ser filho do atual casamento do pai, por ser o filho bastardo, ele estava no campo, só cuidando das ovelhas. Ele nem sequer foi convidado para esse jantar especial que teria ali na presença do profeta, porque eles desmereciam ele. A própria família desmerecia Davi. E aí Davi, nessa circunstância, não tinha sido convidado para esse jantar na casa do seu próprio pai. Quando o profeta chegou para abençoar quem seria o escolhido, não era nenhum daqueles que estavam presentes no jantar. Ele virou para o pai de Davi e perguntou assim: mas o senhor não tem outro filho? E aí o pai falou: é mesmo, eu tenho mais um filho, Davi. Nem sequer o pai lembrava do filho que estava cuidando das ovelhas. Tipo, todos os outros filhos lá dentro, sem fazer nada, e só ele que cuidava das ovelhas. Aí o pai lembrou da existência de Davi, e Davi foi o escolhido por Deus, o menos favorecido da família,
o office boy da família, porque o pai, na hora que queria levar algum agradinho para os filhos também, usava, era de Davi para estar levando esses agradinhos para o filho. O tocador de harpa, ele tocava a harpa para Saul, que era o rei na época, dormir. Então Davi, ele era assim, tadinho, um escravo nessa história. Mas ele foi escolhido por Deus e ele foi levantado, para você ver que Deus levanta justamente os improváveis. A visão que todos tinham era de que ele era um improvável, né? Porque ele era tudo, todas as coisas menorzinhas que existiam. Ele era insignificante na realidade de todas aquelas pessoas, né? De todo aquele povo. Mas para Deus ele não era. E aí ele tá questionando todas as coisas. Aí ele foi e questiona aqui agora: Senhor, mas meu filho tá contra mim. Quantos adversários eu tive? Mas aí o detalhe é que ele está falando com quem? Ele está falando justamente com Deus. Senhor, quantos adversários eu tenho? Então ele tá ali, ó, tendo um tete a tete com Deus, um desabafo, uma intimidade. E aí ele pega e vira assim: Senhor, eu clamo a ti e o Senhor me responde. Eu deito e eu logo pego no sono. Gente, esse cara com esse tanto de dificuldade, com esse tanto de perseguição, ele fala que deita e logo pega no sono. Quantos de nós, por uma dificuldadezinha mínima que seja, não consegue dormir? Ele fala que logo pega no sono. E eu acordo porque o Senhor me sustenta. Ó, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Ele dorme e acorda. Normalmente a pessoa, quando ela tá na pior, quando ela tá ruim, quando ela tá, vamos assim dizer, depressiva, ela deita e ela quer fazer daquela cama o seu caixão. Ela não quer sair ali, não. Ele não, ele deita e ele acorda. Ele se posiciona, porque o Senhor está o tempo inteiro sustentando ele em todas essas adversidades. E aí ele pega e fala: Senhor, eu me levanto, porque o Senhor me levanta. E eu sou salvo, porque o Senhor me salva. Gente, ele travou tantas batalhas que não tinha como se não fosse por Deus mesmo, sabe? Eram muitas batalhas, eram muitas perseguições. A história de Davi é muito interessante. Compensa ir lá na Bíblia, nos livros que está relatada a história dele e acompanhar, sabe? É muito interessante. Então ele tinha assim a consciência que a salvação dele estava lastreada em Deus. O Senhor é que é a minha salvação. Isso está no capítulo 3. Quando nós chegamos no capítulo 4, qual que é o título aqui dessa leitura? Confiança em Deus. Olha, o primeiro foi confiança em Deus na adversidade. Agora esse é confiança em Deus na angústia. Então, essa angústia aqui, agora Davi vem relatando a sua confiança em Deus nesta angústia. Responde-me quando clamo. Ele confia que quando ele fala com Deus, ele vai ser respondido. Ó Deus da minha justiça, na angústia o Senhor tens me aliviado. Gente, é uma oração, é uma coisa linda. Tem misericórdia de mim, Senhor, ouve a minha oração. Ele agora, ele está angustiado, e na sua angústia, na sua intimidade, por quê? Vocês perceberam que no capítulo 3 ele fala que ele está no quarto, ele está dormindo, ele está acordando, então é a intimidade mesmo, é ele e Cristo. Isso aqui é uma oração individual. No capítulo 4 é a mesma situação. Ele vem aqui: o Senhor me ouve, o Senhor tem misericórdia de mim. Aí até tem uma passagem que o Pablo gosta muito de falar: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro como é que está o seu coração e sossegai. Porque se está acontecendo alguma coisa de ruim aí no seu coração, alguma coisa que está te deixando angustiado, você observa o que é isso, você pega a energia disso e converte ela. Você pode se irar, sim, ira com a situação, mas não deixa essa energia guardada aí dentro do seu coração, porque essa energia guardada aí dentro do seu coração, ela vai te fazer pecar. E agora, se você ira, se você já joga isso tudo para fora antes de dormir, converte essa energia, canaliza essa energia, ressignifica essa situação, você já dorme com esse coração em paz,
Você já não dorme no pecado. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossega. Aí você dorme. Aí você sossega. Por quê? Você confia no Senhor. O Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. E a alegria coloca no seu coração. Em paz você deita e logo pega no sono. Porque o Senhor, só o Senhor, te faz repousar seguro. Só o Senhor te faz repousar seguro. Gente, essas passagens aqui, tanto do capítulo 3 como do capítulo 4, elas são interessantes até para falar para os filhos, sabe? Normalmente quando o filho tem medo de dormir sozinho, essas coisas. Porque se ele aprender a confiar que em Deus ele pode repousar seguro, não tem por que ele ter medo de dormir sozinho, sabe? É lógico que você vai explicar numa linguagem mais lúdica, né, para criança, mas é uma confiança que ela vai passar a ter na palavra de Deus. Eu era uma criança que tinha muito medo. Eu até falei para vocês um dia aqui que eu que tem dia que eu ainda tô dormindo, de repente eu acordo assustada e eu penso, graças a Deus que eu sou casada, tem um homem aqui do meu lado. Porque eu fico com medo. Mas porque isso não foi destravado desde a minha infância. Então é interessante. Tá, e o capítulo 5 ele vai falar do quê? Proteção contra os ímpios. Aí ele vem, por isso que eu falei pra você que nós estamos lendo os três. Por quê? No primeiro ele fala da confiança que ele tem em Deus na adversidade. No segundo ele fala da confiança que ele tem em Deus na angústia. E agora ele vai vir falando qual é a proteção contra os ímpios. Então ele vem, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Gente, o cara tá sofrendo. Para quem entrou aí agora e não tá entendendo nada, Davi aqui tá relatando uma das piores experiências que ele teve. Ele foi traído pelo próprio filho Absalão. Davi era rei e o próprio filho queria tirar a coroa da sua cabeça. Então o filho criou toda uma revolta, todo um alvoroço naquela cidade, naquele reinado, para tomar dele a coroa. Esse filho, antes disso, o bonitinho já tinha matado o próprio irmão. 2 anos depois, o Davi perdoa ele e agora ele tá fazendo essa sacanagem aí de novo. Então Davi, assim, já tinha sofrido pra caramba com vários inimigos que ele teve, com muitas perseguições que ele teve, mas eu acredito que nenhuma tocou tão fundo quanto essa, né? Porque eu acho que ninguém espera ser traído pelo próprio filho. Nesse momento aqui, ele então vira para Deus e fala: Senhor, dá ouvido às minhas palavras e acode o meu gemido. Eu estou gemendo de dor. A ti eu imploro. Olha o tanto que ele tem intimidade com Deus. A gente acabou de falar isso na live ainda há pouco, da importância dessa intimidade. Ele tá usando palavras aqui, lindas, maravilhosas. Ele era poeta, né, gente? Mas assim, ele está tendo essa intimidade com Deus, de pedir pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Ele pega e fala: a ti eu imploro. De manhã, logo pela manhã, eu te apresento a minha oração e eu fico esperando. O que a gente tem aprendido? Que é importante, assim que você levanta da cama, você faz uma reiniciação do seu cérebro. Você faz uma reiniciação do seu cérebro assim como você faz num celular. Você conecta todos os seus drives mentais. Você faz uma oração de poder para o seu dia. Você já tem uma expectativa não gosto dessa palavra, mas você tem uma esperança, de que Deus vai fazer algo diferente no seu dia. Se você acredita aqui no seu córtex pré-frontal, a possibilidade, você visualiza realmente isso acontecendo. Se for algo de bem, se for algo bom, se estiver no propósito de Deus, o que Deus vai fazer? Isso vai acontecer na sua vida. A palavra aqui está testificando isso. Como assim? De manhã, Davi apresenta a sua oração e ele fica esperando. Ele tinha intimidade com Deus. Se ele fica esperando é porque ele sabe que vai chegar. Ele sabe em quem ele confia em Deus, ele sabe em quem ele confia. Davi sabia que Deus era o Deus de guerra. Ele é um Deus de guerra que trava as suas batalhas. Então, ele sabia que Deus ia se posicionar frente àquilo que ele estava vivendo. Ele fez uma oração e espera. O que nós normalmente faz? Nós temos o hábito de orar
pedir para Deus, beleza, e a gente sabe esperar? Não sabe. E aí a gente pega e fala, Deus, o senhor tá demorando demais, me devolve aí que eu vou fazer do meu jeito. Porque, que demora é essa? Às vezes você não entende, mas o não de Deus, o não fazer de Deus é um não mesmo. Se Deus está caladinho, se ele não falou nada, se a situação não está acontecendo, a resposta dele é realmente não. E você não quer entender. Tá, então olha só o poder da oração. Davi entendeu, Davi pegou o que é o boot cerebral, ou não, é o contrário. Aqui está o boot cerebral. De manhã apresenta a minha oração e fico esperando. Lembrando que oração é orar mais ação. Eu apresento a minha oração, eu orei. E já coloco para Deus tudo que eu vou fazer naquele dia, as minhas ações, peço proteção para as minhas ações e espero em Deus que elas irão se concretizar. Tá, aqui Davi reclama, pai, tem tantos mentirosos, tem tantos sanguinários, tem tantos fraudulentos que entraram na minha casa. Tenha misericórdia de mim, ele pede. Pela riqueza da tua misericórdia, Pai, tenha misericórdia de mim, entra na minha casa. Davi aqui, ele está gemendo de dor. E ele fala, Senhor, entra na minha casa. Eu me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Ele sabia o que era sabedoria. Sabedoria é você temer a Deus, é você adorar a Deus. Temer não no sentido de ter medo, mas no sentido de respeitar, de obedecer os comandos de Deus. E aí Davi fala, guia-me, Senhor, na tua justiça, perante os meus adversários. Endireita, Senhor, a tua mão no meu caminho. Ele sabe que não é dele o endireitar dos caminhos. É de Deus, ele vai caminhar, Davi vai caminhar com as suas próprias pernas, mas quem vai endireitar os caminhos, as veredas, é Deus. E aí ele pega e fala, que em ti se gloriem os que amam o teu nome, gloriar os que amam o teu nome. Então aqui, gente, ele mostra toda uma tristeza, uma adversidade, uma angústia, depois ele vem falando que a proteção para ele é perante os ímpios, perante essas pessoas que são ruins na convivência dele, a proteção dele está em Cristo. Ele tem consciência disso, ele é obediente a isso e que por conta disso ele pode se alegrar agora no Senhor. Então, em todas as tribulações, tendo consciência de todas elas, desabafando tudo que está acontecendo no meu coração para Deus, confiando que é Ele que está acima de todas as coisas, eu agora me alegro. Caraca, o cara tinha tudo para estar triste, né? Meu filho me traiu, mas não. Eu sei que todas as coisas estão em Deus, então agora eu me alegro. Pois tu, Senhor, abençoa o justo. Eu sou justo nessa história. E com escudo o Senhor me cerca. Então precisa de algo mais poderoso que isso? Se eu tenho um monte de inimigo, se eu sei que quem me protege é Deus, se o Senhor me cerca com o seu escudo, se o Senhor abençoa o justo e eu sei que eu estou andando em retidão, eu vou temer mais o quê? Ele tem fé, ele tem esperança. E como ele tem esperança e consciência de que em Deus ele já recebeu todas as coisas que são boas e destinadas ao justo, ele já até agradece. Ele já até agradece porque aqui ele fala que o Senhor vai gloriar, em ti se gloria os que amam o teu nome. O Senhor abençoa essas pessoas. Então eu vou regozijar todos os dias em ti. O que é regozijar? Alegrar. Eu vou me alegrar todos os dias em ti. Gente, isso que eu fiz aqui agora foi uma explanação do que está no capítulo 3, 4 e 5. Ao invés de ler todo ele, eu selecionei as principais partes e fui lendo com vocês e explicando com vocês. Tá? Qual que é a temática? Agora a gente vai passar assim para o estudo mais aprofundado, sabe? Dos detalhezinhos.
Aqui a explicação é oração em segredo, vitória sobre o medo. Davi tinha tudo para ser o mais medroso aqui nessa história. Nossa, tudo que ele enfrentou, ele tinha tudo para ser medroso. Mas em segredo, silenciosamente, na intimidade dele, que aqui, tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, foi revelada que essa intimidade aconteceu no quarto de Davi. Ele não saiu anunciando para ninguém que ele estava orando, não. E ele não saiu pedindo, pelo amor de Deus, orem por mim também, não. Ele tinha intimidade o suficiente com Deus para ele mesmo mostrar para Deus quais eram as suas angústias, quais eram as suas adversidades e pedir proteção, amparo em Deus. E aí ele fez isso. Então ele teve uma oração individual, ele fez a sua oração, ele pediu para que Deus o protegesse contra esses adversários todos que ele tinha, em especial aqui agora o seu filho. E ele vai conseguir sim obter vitória, porque ele fez essa oração poderosa, ele já tem essa esperança dele em Deus, e tanto que ele tem que ele já até agradece a vitória que ele vai receber. Olha que ele ainda não tinha recebido, mas ele já acredita que vai receber. Então, você percebe que em momento algum aqui, Davi ficou lamuriando, reclamando para Deus o que estava acontecendo na vida dele. Você percebe que até mesmo a forma dele falar e pedir uma proteção para Deus não é reclamando, Deus, por favor, cuida de mim, socorro. Não, é uma oração de poder. Senhor, eu estou vendo tudo que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Senhor, eu estou passando por isso e isso, mas eu confio em Ti. Então, assim, ele não está... Pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô ruim, eu tô mal, eu sou um miserável, eu sou um derrotado. Não, é uma oração de quem acredita que já tem a vitória, de que já tem o poder, porque ele sabe sim quem ele está andando. Tá, então ele pede para que ele consiga vencer a luta contra os inimigos, ele pede sim esse socorro para Deus. E detalhe, Deus não estava vendo o que estava acontecendo com Davi, gente? Deus estava vendo tudo isso acontecer com Davi. E Deus, ele permite, olha essa palavrinha, Deus não é o causador de tudo isso na sua vida. Os sofrimentos acontecem na nossa vida por desobediência, por consequência do pecado. O pecado, ele está no mundo. Deus acaba permitindo que todas essas coisas venham acontecer na sua vida. Você tem livre-arbítrio, as suas escolhas, as escolhas dos seus filhos. Todas essas coisas vão gerar consequências às vezes dolorosas, mas por falta de compreensão do que é certo e do que é errado, por conta do pecado que está no mundo. Então, não tem como Deus, se Ele te deu liberdade, agora Ele evitar que essas coisas aconteçam na sua vida. Você plantou limão e quer colher coisa boa, maçã. Não, vai ser azeda agora. Não tem jeito. Então, Ele permite que isso aconteça. Mas o que eu disse na live agorinha, essas coisas ruins que nos acontecem, aparentemente ruins, elas são para quê? É para te dar força. Você canaliza essa energia aí. Você ira com essa energia, não aceita, ressignifica essa energia. Porque senão essa tristeza, essa dor, seja o que for que tiver dentro do seu coração, ela vai te fazer pecar e não vai resolver em nada a sua vida. Então você converte isso, você pega essa energia para ela te impulsionar para frente. Seu alvo é Cristo, seu alvo são as coisas do alto. Ela tem que te impulsionar para viver poderosamente, para destravar territórios. Davi aqui na sua oração, ele pegava toda essa energia da traição do seu filho, da traição de tantas pessoas que ele teve. Ele ficava lá, eu não aguento mais, ó vida, ó céus, ó azar, Deus me abandonou. Não! Ele pegava essa energia e já se sentia cheio da esperança, já se via mais do que vencedor. É isso que você tem que fazer também. Deus te deixa passar por essas situações complicadas, Ele permite que você passe, porque Ele te deu livre-arbítrio para escolher as coisas, e essas coisas são consequência da liberdade que você tem, e essas coisas vão te conduzir para o crescimento. Elas vão te conduzir para o crescimento se você assim acreditar também, né? Porque tem gente que nem acredita nisso.
E aí o detalhe, gente, que vocês podem perceber aqui também, que eu achei muito interessante. Isso aqui já são as conclusões do pastor Luiz Saião, um homem muito sábio. Eu até falei com ele essa semana, falei assim, pastor, tô usando seu estudo, não tem problema não? Ele falou assim, que isso, minha filha, eu quero é que a semente seja lançada mesmo, a palavra ela tem que ser lançada. E aí o que acontece? Aqui, gente, Davi nos explica uma terapia, segundo o pastor Luiz Saião. Ele nos explica uma manifestação terapêutica, que é o quê? O silêncio. O silenciar e falar com Deus, porque a oração, ela tem esse poder de curar. Ela vai curar o seu coração. Coloca o seu coração perante o Senhor. Isso tem um valor terapêutico. Davi aqui começa desesperado, explicando aqui o que está acontecendo com ele, né, no capítulo 3. Quando chega no final do capítulo 5, ele está alegre. Ele está falando, mas eu me alegro no Senhor. O que aconteceu com esse cara? É a mesma sequência. Uai, ele simplesmente entregou o coração dele para Deus. Então, aqui está o segredo, na angústia, na tribulação, na tristeza. O que tem maior valor terapêutico é você entregar o seu coração para Deus. É você ter essa confiança em Deus. Entender que quem é justo receberá vitória em Deus. Que Deus ouve a sua oração. Você tem que reconhecer que Deus é a sua esperança. E aí você vai encher esse seu coraçãozinho aí de alegria, acreditando que Deus sim é que vai te erguer. Tá, aqui deixa eu ver o que mais que ele fala. Os problemas da vida. E outra coisa, não pense você, porque olha só, quem era Davi? Davi foi um dos reis muito poderosos que teve, né, em toda a nossa história, inclusive o maior rei. O mais rico foi Salomão, mas o maior rei foi Davi, porque até mesmo a riqueza de Salomão, ela veio do quê? Da colheita do que o pai plantou, que foi Davi. Então aqui, gente, não pense você que por ser um escolhido de Deus, você não terá problemas na sua vida. Porque Davi, nossa, tinha uma coleção. Os problemas da vida, eles acompanharam Davi em todos os sentidos. E você pode ter certeza que Deus também te acompanha nas lutas de todos esses problemas. Então fique em paz. Nós somos... e aí, inclusive, Deus deixa você passar por toda essa problemática aqui, por toda essa dificuldade. Ele permite que você lide com dificuldades na vida, até mesmo para você entender que você é limitado, que você é insuficiente. Que em Deus é que você se fortalece. Porque senão você fica achando que você é o deusinho aqui, o Deus da cocada preta, né? Aqui na terra, e que não precisa de Deus para nada. Então, é até mesmo para você entender que você tem que ser dependente de Deus, é que algumas coisas acontecem. Não é pelo poder da sua mão que tudo vai acontecer. E agora vamos para as perguntas. Aqui fala... Deixa eu pegar o livro aqui. Senão eu não faço as perguntas certas. Aqui fala, você falou em oração, mas o que eu vejo aqui é raiva, é queixa. Que sentimento é esse que a gente vê em Salmos? Olha, na verdade, é até aquilo que eu expliquei da intimidade. Você não precisa ser santo para falar com Deus, né? Você não precisa ter essa postura certinha para falar com Deus. Eu vou falar para Deus que eu tô contente com uma situação que tá me acontecendo, que tá me amargurando. Não é verdade, gente. Deus conhece seu coração. Se você tá pé da vida, você pode falar a Deus que você tá pé da vida. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você não fica controlando as palavras para falar. Você fala exatamente o que tá acontecendo. E é isso que seu coração tem que fazer quando for falar com Deus. Fala aquilo que tá realmente acontecendo. Abre o jogo. Porque se você não abrir o jogo, você vai estar sendo falso com Deus. Ele sabe. Ele quer ouvir você falar, porque é no seu falar que ele já começa a agir e te curar. Então fala, tá? Segunda pergunta. Então você concorda comigo que podemos pedir em oração
para que o mal atinja os nossos inimigos, Deus aprova a vingança. Isso está no Salmo 3. Tem hora que ele fala, Senhor, que os meus inimigos morram, que não sei o que, tem isso também no Salmo. Mas vocês têm que entender o que está acontecendo aqui no contexto histórico. Nós estamos falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento ainda existia aquela lei de olho por olho, dente por dente, a antiga lei de talião. Aqui ainda era justiça retributiva. Então é natural, naquela cultura, naquele contexto, que se peça, Senhor, mata meu inimigo. É natural nesse contexto do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o próprio Cristo vem nos mostrando que não existe justiça maior do que o amor. E que quem é realmente a justiça, o juiz perfeito, é Deus. Então, no Antigo Testamento se tinha essa visão da justiça retributiva. Gente, mas isso não é lei. Não vai cortar a mão de uma pessoa porque ela roubou, não vai matar outra pessoa porque ela matou. Essa ideia da vingança aqui, para Davi estava certo? Estava certo. Porque era o que ele vivia naquela situação. E no Antigo Testamento o que ainda prevalecia era essa ideia da justiça retributiva. Mas hoje, com o Novo Testamento, essa lei foi abolida. Jesus deixou muito claro que a maior destruição para o mal é o amor. A maior destruição para o mal é uma atitude superior. Você não se iguala àquela atitude ruim que alguém teve para com você. Seja superior a isso. Seja resiliente, inclusive, seria uma boa palavra. Tá, pergunta 3. Aparece logo no Salmo 3.2 a palavra 3.2, capítulo 3, versículo 2, a palavra Selá. Será o que essa palavra? Gente, o Pablo tinha falado que Selá é uma nota musical. O pastor Luiz Saião aqui, ele explicou que na verdade, quer dizer, não sei se é a verdade, mas é o ponto de vista dele, ele explicou que Selá seria, sei lá, não, fazendo graça, ele gosta muito desses trocadilhos e de poema. Na verdade, Selá seria essa pausa, uma pausa que existe no canto, porque salmo é um canto, entre uma estrofe e outra. Então, quando você achar aqui na Bíblia escrito assim, Selá, que é isso? É uma pausa dessa estrofe, tá? Só isso. Curiosidades bíblicas, você tá ficando muito mais sábio, tá vendo? Muito mais esperto. 4. Será que eu posso orar pedindo para que o Senhor levante sobre nós a luz do teu rosto? Aqui no capítulo 4, versículo 6, fala, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Que espécie de luz é essa? Será que é uma luz mística? Uma energia diferente? Ah, se tiver algum místico aí vai falar que é. Nossa, é mesmo. Pô, eu vi uma luz, sabe? Sinistra. Ó, sei não. Que luz foi essa que você viu? Aqui não é essa a ideia. Não é essa a ideia dessa luz. Eu não vi nenhuma luz. Até porque, gente, ninguém é capaz de ver a luz do rosto de Deus. Se você vê a luz do rosto de Deus, você será exterminado. Isso tá lá numa passagem que acho que Moisés, ao subir ao monte, ele não podia ver o rosto de Cristo. De Deus, você não é capaz de suportar. É algo tão poderoso. Olha, às vezes a gente tem algumas informações bombásticas, assim, que você já fica chocado, assim. Às vezes você recebe alguns conhecimentos que a sua cabeça já fica, assim, tão perturbada. Agora pensa você ver Deus. Não, você não tem capacidade de ver Deus. Na Bíblia fala que se você ver Deus, assim, a luz do rosto de Deus, você morre. Você não suporta a luz que é. Então aqui, o que é, afinal de contas, já que não dá pra ver essa luz de Deus? O significado aqui, gente, é aquelas questões figuradas que existem muito na Bíblia. Esse significado aqui, Senhor, eu quero ver o seu rosto, né? A luz do seu rosto tem significado da bondade. Senhor, eu quero ver a sua bondade resplandecer aqui neste momento, porque eu estou passando por uma circunstância difícil. Eu quero que a sua bondade para a minha vida. É esta a explicação plausível. Não seria a luz propriamente dita de Cristo.
você não suportaria. Nós não temos essa capacidade de suportar ver Deus face a face. Tá, 5. Você falou que orações têm efeitos terapêuticos, é isso mesmo? Como funciona isso para nós? Sim, muitas das vezes as situações que nós vivenciamos, as tristezas, as adversidades, as angústias, isso tudo vai ficando acumulado, isso tudo vira trauma, dificuldade, doença. Se a gente não sabe lidar com isso, vai ficando cada vez pior. Aqui ele explica que estas questões que nos deixam nervosos, apavorados, ansiosos, primeiro você tem que reconhecer que o problema existe. Não vai tampar o sol com a peneira, né? Você pega e fala, Senhor, tá acontecendo isso aqui mesmo. Abre o jogo com Deus. Encara de frente a realidade. Segundo, se você não foge da realidade, você pega e reconhece a existência de Deus nessa história. Você fala, Senhor, eu sou frágil, mas eu sei que em Ti eu me fortaleço. Eu sei que o Senhor está acima dessa situação e eu vou enfrentar essa situação, essa dificuldade, porque é o Senhor que me fortalece. Não é por minha força, porque eu já estou reconhecendo aqui que força eu não tenho. Então é o Senhor que está acima. É o Senhor que me dá esperança, é o Senhor que me capacita a resolver esse problema. Porque, na verdade, isto não é um problema, isto é uma solução. Essa que é a realidade. Porque se você passa a enxergar problemas como solução, alguma solução aí tem. Na verdade, isso vai te fazer crescer, isso vai te fazer fortalecer. Muda esse seu drive mental. Eu não tenho problema, eu amo o problema. Eu tenho solução, eu tenho sempre uma solução. Tá, e a terceira é que se você reconhece o problema, se você reconhece que Deus está acima de todas as coisas e é quem te empodera, é quem te capacita para resolver esses problemas, você vai ter capacidade de liderar, de lidar com esse problema. Então, aqui, essa função terapêutica, esse efeito terapêutico está justamente no posicionamento de reconhecer o problema, de reconhecer que Deus está acima de tudo e que com essa capacidade que Deus te dá, você consegue resolver esse problema. Você vai ter mais sabedoria, reconhecendo que quem te sustenta é Deus. Você vai ter mais bom senso, você vai conseguir enxergar este problema por cima, com o olhar do alto que Deus vai te conceder e vai ter só sucesso nas experiências da sua vida, nessas experiências adversas que aparecem na sua vida. Sem fé em Deus, nós perdemos o rumo. Deus é que vai aplanar, né? Que vai endireitar os caminhos para que você possa caminhar. Você vai caminhar com as suas próprias pernas, mas quem vai endireitar os caminhos é Deus. Se você acreditar nisso, pega isso aí para a sua vida. Deus endireita os seus caminhos. Ele vai tirar, remover as montanhas, remover os obstáculos do seu caminho. Creia tão somente nisso e continue andando. Não deixe de nadar, não deixe de nadar. Eu sempre lembro do Procurando Nemo. Não pare de nadar, não pare de nadar. Tem um tubarão vindo atrás de você, não para de nadar, não para de nadar. Tá, então qual que é a conclusão do nosso estudo de hoje, Lorena? Você conversa demais. Descubra o segredo da oração. Aqui, gente, capítulo 3, 4 e 5 de Salmos, nada mais é do que tem intimidade em Deus. Olha que maravilha. O que a gente aprendeu hoje na live do Pablo é justamente o que nós estamos aprendendo aqui também em Salmos. Intimidade com Deus, o poder da oração. O segredo está na oração. Não fique esperando de mim, não fique esperando de Pablo. Vai buscar na intimidade com Deus. E aí aqui o pastor Luiz Saião teve uma conclusão que eu quero concluir aqui com vocês. Deus abençoa aquele que busca a sua direção em momentos difíceis da vida. E a lição, qual é? Muitas vezes, diante das circunstâncias complicadas da vida, ficamos ansiosos, nervosos,
tomamos atitudes das mais absurdas, né? E a ordem de Deus é clara. Deixe a sua ansiedade de lado, reconheça o poder e a graça de Deus e procure orar nos momentos complicados da vida. Normalmente o que a gente faz? Corre pro celular, começa a choramingar, eu não dou conta, eu não vou dar conta. Oh, meu Deus, fulana, amiga, me ajuda. O seu melhor amigo é Deus. E a ordem é muito clara. Fale com Deus. Deixe a sua ansiedade de lado. Reconheça o poder e a graça de Deus. E procure orar nesses momentos complicados da vida. Talvez você não acredite nisso. Talvez você feche o seu coração. Ai, tem uma coisa entrando aqui. Talvez você feche o seu coração para tudo isso que tem sido falado. Talvez você continue agindo com ansiedade, porque você é dominado pelo medo. Mas preste atenção. Dê uma chance ao método de Deus. Vocês não gostam muito de método? Vocês não andam correndo atrás de método? Vocês querem método IP, vocês querem método CIS, vocês querem método não sei do que. E esses métodos caríssimos. Caracas, eu vou falar que nem o Paulo Vieira. Caramba, meu irmão, você tem um método aqui, ó, na mão. Bíblia. O livro dos livros, o código dos códigos está na Bíblia. Você tem que aprender a dar uma chance para o método de Deus. Qual que é o método de Deus então, Lorena? Frente aos problemas, às dificuldades, às lutas e aos inimigos, você precisa de orar. É esse o método de Deus. Descubra o segredo da oração. Ai, que difícil, Lorena. E esse método é de graça, 0800, porque ele já foi pago lá na cruz, sabia? Pelo sangue de Jesus. Esse aqui você não precisa de pagar R$8.500 ou sei lá. Então é isso, gente. Nós concluímos o estudo de hoje. Se você teve interesse, achou interessante, que depois de toda essa explanação, que a pessoa fala bem pouquinho, você vai lá agora na sua intimidade e lê Salmos 3, 4 e 5, medita. Porque aí, como eu já expliquei para vocês, e agora vocês já têm um entendimento geral do que aconteceu, aí você lê. Por que você lê? Porque o que Deus falou para mim não é o que Ele vai falar para você. A explicação da história em si é essa, não tem como a gente fugir dessa realidade. Mas às vezes a forma com que Ele vai se revelar para você é diferente da forma que Ele se revela para mim. Tá bom? Porque, gente, a gente tem um hábito muito de querer só ouvir as pessoas falarem de Deus e não buscar essa intimidade direta com Deus. Você não precisa de um intermediador para falar diretamente com Deus. Você mesmo pode falar. Então, busque na sua palavra essa direção. Quer um método? Busque o método de Deus. Tá aqui na Bíblia. E é baratinho, tá? Gente, então foi isso. Muito obrigada pela presença de vocês. E amanhã nós também teremos estudo bíblico. Amanhã nós também teremos live, porque eu tenho esse compromisso com vocês aqui agora. E eu não sei nem até quando vai. Amanhã o nosso compromisso é Salmos 6 e 7. Se já quiser ler, tá? Para já vir afiado, fique à vontade. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Um bom descanso, um abençoado dia. Não esqueçam de buscar intimidade em Deus. Intimidade em Deus não é só orando, é vivendo em oração. Tá bom? Eu vou... vocês gostam que eu olhe aqui, né? O que vocês falaram. Vou dar uma olhadinha aqui rápido, que ainda dá tempo. Achei bom, porque minha prima hoje tá aqui, ó, firme e forte. Ela falava que queria que eu fizesse esse estudo bíblico, que ela teria interesse. Eu só acho que ela não queria que fosse algo tão grande, mas tá valendo, né? Que tenso, minha família é linda próximo disso. Justamente.
Gente, o que eu mais gosto de ler na Bíblia é para mim ter essa clareza, sabe? Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos mostra o que aconteceu. Não, quando a gente vê tudo que aconteceu, nós vivemos tão bem. Às vezes meu esposo fala assim, ah, mas é o cúmulo, tá, o que aconteceu assim, assado. Eu falo assim, não é nem perto do que aconteceu lá na época, na Bíblia, assim, assado. Porque aí eu aprendi pra caramba, sabe? A relativizar os acontecimentos. Não que eu não tenha mais coração, de entender que essas coisas acontecem, sabe? Que não é só comigo. Com base nos textos que eu venho aprendendo na Bíblia. Ai, gente, eu fico com receio de perder aqui toda vez. Boot cerebral é se conectar ao Espírito. Isso mesmo, Roberto. Somos amigas de Jesus, sim. Muito boa essa palavra hoje. Deus é a minha proteção. Com certeza, Gleide. O Josil tá aí. Isso é fé. Acreditar que o melhor já aconteceu antes mesmo de chegar. Sim, é a confiança da confiança. Minha prima um dia estava explicando isso lá. A confiança da confiança é fé. A fé o ato de acreditar naquilo que não se vê. O Pedro, sempre firme e forte aqui, esse menino abençoado, que conheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Gostou, né, Pedro, do continue a nadar? Gente, sempre que eu penso que eu tenho que continuar, eu lembro do Nemo, né, do Procurando Nemo. Lembro que a minha prima, a Camila, ela fez uma tatuagem e ela colocou o bichinho, o peixinho assim no braço e escreveu continue a nadar. Eu achei tão lindinho, aí sempre me vem essa imagem na mente, sabe? Pra não parar, continue a nadar, continue a nadar. A intimidade com Deus é no individual. Ele está só lhe esperando para te amparar. O Pai de todos os livros, com certeza. Isso mesmo, Pedro. Deus é o Pai de todos os livros. Na verdade, gente, nada é novo, né? Tudo se fez a partir dele. Essa sabedoria toda que a gente encontra nos livros, né? No fundo, elas saíram todas aqui da Bíblia. Vai direto à fonte. O único intermediário de Deus é Jesus Cristo. Aí ela falou que tá aqui ainda, que bom. O Iago deve estar pé da vida, porque eu não fui lá no método dele agora, né? Assim, eu passei lá rapidinho, Iago. Você viu que eu passei lá rapidinho. Bom dia, vencedor e transbordante. Marcelo, bom dia. Boa tarde já, né, gente? Nossa. Marcelo, continue a nadar. Muitos precisam de você aqui. Amém. Gente, então foi isso. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Eber. Boa tarde. Ai, eu acho legal quando vocês ficam me chamando pra... Eu tô chamando você, Dani. Você sempre chama. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Pra gente... Ah, olha aí. Não tava vendo. Dani, eu tô aqui. Eita, Não, olha, eu tô toda descabelada. Uai, Dani, você fez uma solicitação aí, eu falei, a Dani sempre solicita e eu nunca chamo. Agora que nós terminamos, faltando uns 8 minutinhos aqui, eu vou chamar. Aí a Dani não tá podendo aparecer porque tá toda descabelada, tá vendo? Olha, Deus diz, Tô diz que... fazendo o almoço toda descabelada. Não, eu imaginei que era isso mesmo. Diz que Jesus vai chegar assim, né? Como um ladrão. Ai, ai, ai. Como se estiver esperando. Então, você tem que estar preparada. Ai, ai, ai. Tá preparada, só foi pra fazer graça agora. Não, então eu vou tirar aqui, tadinho. Ninguém é obrigado, né, a aparecer de qualquer jeito, assim, nas redes sociais. Beijo. Vou tirar aqui. Gente, viu? Eu sacaneei com a Dani agora, né? Marcelo. Eber, parabéns, obrigada. Marcelo, os seus resumos de Pablo são muito bons. Nossa, meus dedinhos quase caem, né? O resumo que você faz das lives é top. Ah, o Pedro.
Oi, Lorena. Oi, tudo bem? Tá, deixa eu ver aqui se ainda dá para entrar, Pedro. Pedro, tô te chamando. Ai, ai. Não deu certo a Dani. Pedro, mas esse povo hoje tá até engraçado. E Aí, aí, deu Lorena, boa certo. tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde, o Pedro Na das hora, frases famosas. na hora do almoço aqui, tô aqui na hora do almoço, a hora que eu tô no trabalho, ainda tô no trabalho, e na hora do almoço tive um tempinho, tô assistindo a live, né? Com Ah, mas certeza. você é diferenciado, né, Pedro? Um menino muito comprometido. Embora eu te chame de menino, você já é um homem mesmo, um homem muito sábio. Justamente. É Agora eu muito falo, bom estar aqui. é porque eu meio que me sinto mãezona, sabe? É Aí isso eu fico aí. assim, meu filho, meu filho. Ai, ai. Não, Pedro, tá de passei só para agradecer, né? Porque, assim, esses resumos que você faz é muito, muito fino, muito detalhado, assim, sabe? Muito top, muito top. E, assim, galera, buscar na fonte é isso aí mesmo. Pois Pedro, é, pois quantos tá anos? bom, viu? Conta pro Tenho povo aí 19. quantos anos você Tenho tem? 19. 19. O Pedro tem 19 anos, ele solta umas frases tão cabulosas que eu não fala. É assim, nunca é tarde, né, pra aprender, assim. Basta ter humildade pra aprender. Só isso mesmo. Você é de onde, E Pedro? conectar na fonte, né? Conectar na fonte e reconhecer que vem tudo da fonte. Pedro, você é de onde? Sou de Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, né? Não, é só para saber onde que eu estou conectando. Não, mas Eu é só quis um saber bairro ver. só. Hã? É só um bairro. É, É só um bairro, Brasil é justamente. só um bairro. Pois é, pois tá Olha, bom que eu já tô terminando aqui minha hora de almoço, sabe? não, Pedro, olha aí, o Weber acabou de falar assim, ó, Pedro, manda uma frase. Você acabou de mandar. Brasil para mim é só um bairro. É assim, reconhecer que nunca é sorte. Sempre é ele. Nunca é sorte, Olha aí, nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é sorte. Sempre foi Deus. Nunca é tarde, nunca é entendi. sorte. Só basta ter humildade de aprender e querer aprender. Só Uhum, isso. certinho. Pagar o preço também, né? É. Pois é, isso aí que tô estourando aqui minha hora de almoço, ainda tô terminando aqui de almoçar. Então tá Pois bom. tá Bom bom. almoço aí pra Tchau, você. pessoal, viu? Tchauzinho. Peraí, Lorena. Bater aqui um print. Fazer o Ah, print tá. aqui. Deixa eu rir. Já foi. Pronto, Tá pois tá bom? bom. Então eu tenho que ficar com o riso travado aqui. É, eu prefiro Uma que boa tarde. seja assim, Hã? senão fica colocando aquelas fotos minhas de caras e bocas lá no grupo. Falar a verdade, eu já bati um e já postei lá, viu? É, eu imagino, você é bem sacana. Pois tá bom, uma boa tarde pra todo mundo, Então viu? tá Deus bom. abençoe vocês. Fica com Deus, tá? Gente, então foi isso. Parar de enrolar vocês aqui, porque eu ainda não arrumei nem o meu almoço. Eber, eu sou daqui de Trindade, pertinho de Goiânia. E foi muito bom falar com todos vocês. A Dani tá aqui falando, quase morri. Muito agradável. Acho que é o Guilherme que entrou aqui, Guilherme Bastos. Gente, então foi isso. Beijos e queijo. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E vai cuidar da sua vida. Fui!